Olha eu aqui de novo na TV Girafa e falando agora, talvez eu chore, tá? Então não fique chateado se você chorar também. Tá? Vou falar sobre Maringá. Nasci aqui, sou maringaense nato. Tá? E o que é Maringá quando eu nasci? Eu nasci em 1965, no dia 16 de outubro de 65. Guardo muitas lembranças de Maringá. Nasci na Vila Morangueira, era a periferia, hoje continua, né? Não tanto quanto era antes, mas vi, por exemplo, o Jardim Alvorada crescer. Quando eu era pequeno, existia uma plantação de café, era uma fazenda de café, onde foi a Vila Morangueira, a fazenda foi loteada, né? E meu pai comprou um terreno e ainda existiam pés de café no fundo de casa, a casa tinha acabado de ser construída, e eu lembro que a minha mãe colhia café, fazia café nos pés de café que existiam no nosso terreno. Ela e minha avó colocavam a gente para brincar embaixo do pé de café e ficavam tirando café para moer depois e fazer. Então eu lembro muito de Maringá. Quando eu falo de café que fez a região, sempre me vem essa imagem da minha mãe e a minha avó colhendo café, né? E Maringá, a minha infância foi uma infância legal. Meus amigos, a gente brincava de bola num campinho que era um terreno que a gente limpou. Tinha uma tora, inclusive, né, daquelas árvores antigas que nós tivemos que tirar. Foi brincar com a bola de capotão velha. Às vezes a gente encher de meia velha para poder fazer a bolinha andar legal, né, brincar legal. E carrinho de rolemã, pipa, estilingue, chama de atiradeira, né? Tem vários nomes dependendo do lugar, né? Bibioquê, lembra disso, né? Ficar brincando de bibioquê, que a gente fazia de lata, alguns faziam de madeira. E eu tinha um amigo do lado, lembra até hoje, o Flávio, né? A gente era muito amigo, e o Flávio tinha uma capacidade artesanal fantástica, ele fazia um monte de coisa, brincava muito, né? E hoje eu vejo os meus filhos, né, pensando um pouco, eles não têm essa coisa de viver na rua brincando com os amigos, aprender a dividir brinquedos, aprender a fazer coisas de forma criativa, inventar situações para poder brincar, né? Hoje vem quase tudo pronto. E aí quando eu falo de Maringá, eu vejo um pouco isso, né? Tinha uma Maringá em que a gente construía as coisas. Hoje tem uma Maringá que parece que tudo já vem construído, né? E essa Maringá que foi construída envolve pessoas, algumas delas ficaram no passado. Trabalhei muito com o resgate histórico de empresários pioneiros, né? Ouvi muito depoimento de pioneiros. A pior coisa para o ser humano é ser esquecido, né? Mas não ser esquecido enquanto nome, enquanto memória. Eu nunca gostei muito dessas coisas assim, o fulano virou um nome de rua, virou nome de praça, né? É bacana, mas se você não souber o que significa isso, e aqui vai um abraço imenso ao Marcelo Bulgarelli, que tem na CBN Ruas da História, ele consegue resgatar um pouco o que está por trás de um nome de rua, né? Porque tem um ser humano, né? Essa questão de resgatar um ser humano na história é fundamental, porque o ser humano, ele é aquilo que ele construiu, ele é um pouco daquele legado que ele deixa. Eu acho que como historiador eu gosto muito disso. Aqui vai um abraço para o Marcelo, que tem feito isso muito bem. E tem mais um dado de Maringá. Maringá cresceu muito, Maringá virou uma cidade, eu sempre faço essa crítica, né? Eu tenho muito medo disso. Ela virou um condomínio fechado, ela gosta muito de si mesma, está de costas para outras cidades no entorno, isso vai nos custar muito caro. Nós não soubermos trabalhar o que é uma região metropolitana de forma séria e pensarmos que o bem-estar que se constrói aqui não é só nosso, e que depende de outras pessoas e de outros lugares, essa cidade não vai chegar em lugar nenhum. Maringá vai se isolar, e o isolamento sempre traz violência. Pensar em si mesmo sempre é sinônimo de violência, tanto para as pessoas quanto para as cidades. E Maringá tem um pouco dessa política. Algumas forças dentro dela repensam de você criar uma integração metropolitana. E da minha infância para cá, o que eu mais tenho saudade, talvez, é daquilo que é uma cidade que foi romântica já. Uma cidade em que, antes de fazer essa entrevista, eu estava lendo alguns quadros da história de Maringá, e junto com um amigo meu tentando, olha, que rua é essa, que avenida é essa? Lembra quando colocaram os paralelepípedos no centro? Essa cidade, ela era feita por pessoas que tinham que construir possibilidades. Eu tenho muito medo dessa Maringá que acha que tudo já vem pronto, né? Como a sociedade de hoje, tudo é industrializado, nós estamos cheios de carros, né? Nós temos 330 mil habitantes, né? Nós temos mais de 200 mil carros, como eu estou te falando agora, Maringá está entupida de carros. A cidade virou um objeto de consumo em que os seres humanos passam despercebidos, né? O desrespeito à vida humana. Eu luto muito contra isso. E o avanço que Maringá teve, né? Maringá teve um grande avanço que eu chamo de um avanço político. Essa eu gosto, essa não posso deixar de falar, que é uma cidade que teve donos, sobrenomes, ainda tem um pouco, mas é uma cidade que agora tem que pensar que quem está à frente de uma máquina pública não pode fazer o que quer.
Essa cidade aprendeu isso. Maringá tem uma mancha chamada Paulique Jair Janotto, que eu não esqueço. E eu espero que isso me faça lutar para que nunca mais aconteça. Essa cidade agora, você tem que respeitar o dinheiro público e que cada vez mais isso cresça. Existe sempre a corrupção num país que construiu a política de forma corrupta. Mas Maringá, que já foi uma demonstração de corrupção, e lembro de um depoimento do Paulique na Receita Federal, da Polícia Federal, quando ele foi questionado. Ele dizia assim, a gente fazia de forma tão descarada porque ninguém questionava, todo mundo compactuava, já era hábito. Quando corrupção vira hábito, meu amigo, a coisa está feia. E hoje isso acabou, mudou muito, tem muito que mudar. Mas talvez o maior orgulho da Maringá do presente que eu tenho é isso, né? De resto, eu tenho saudades. Eu fico olhando para os meus filhos e penso que ele tem uma Maringá que eu não tive, que eu tenho mais saudade da minha. E quando eu encontro com os amigos do passado, aqueles amigos meus de brincar de bola e carrinho de rolemã, eu tenho um aprendizado. Nós não estamos sozinhos e temos que aprender a dividir a vida com os outros e a respeitar a opinião que os outros são. As crianças de hoje não respeitam muito os outros e querem sempre achar que eles estão certos, que a sua opinião está certa. Talvez porque eles não brinquem muito de carrinho de rolemã, como eu brinquei. Tchau!